Security Function Lock 3.0. O Security Function Lock é um dispositivo de segurança instalado em todas as impressoras da Brother para controlar o acesso dos usuários às funções da máquina. Com ele, podemos restringir o número de cópias por pessoa ou por setores, por exemplo, via a criação de usuários e de senhas de acesso. Para configurar o Security Function Lock, a impressora deve estar conectada em rede, via cabo ou Wi-Fi sem fio. Com a internet conectada, escreva o número de IP de sua impressora no navegador. No caso, usaremos o Internet Explorer, mas pode ser qualquer outro navegador. O IP de sua impressora pode ser localizado clicando em Configurações, depois em Rede. Se a impressora estiver conectada por cabo de rede, clique em LAN cabeada, depois em TCP/IP. Veja aqui, você pegaria o número de IP da impressora. Como neste exemplo deste vídeo, a impressora está conectada via Wi-Fi, depois de selecionar Configurações e Rede, clique em WLAN e, por fim, em TCP/IP. Veja, aqui está o endereço de IP para as impressoras conectadas via Wi-Fi. Vamos continuar a configurar o Security Function Lock. Dê Enter no navegador com o IP. Você será retransmitido para um browser específico de sua impressora. Veja que com o Security Function Lock aberto, você pode acessar uma série de abas. Clique em Administrador para definir o usuário que vai administrar o Security Function Lock. Insira uma senha de 8 caracteres e no campo abaixo, confirme esta senha. Clique em Submit. Para iniciar o trabalho de configuração, clique em User Restriction Function. Agora selecione Security Function Lock e depois clique em Submit. Veja que o quadro à esquerda adquiriu outro aspecto. Procure neste quadro Restricted Functions 1 a 25 e selecione. A primeira categoria de acesso à impressora é a pública, Public Mode, o acesso para qualquer pessoa, sem necessidade de senha. Numa empresa, por exemplo, uma pessoa de outro departamento. Em nosso vídeo, imprimir, copiar ou escanear não serão permitidos para o acesso público. Para isso, deixaremos os campos em branco, ou seja, acesso negado. Continuando, enviar ou receber fax, também acesso negado. Utilização do USB frontal para imprimir ou escanear, acesso negado. Impressão ou digitalização em nuvem, o Web Connect, também negado. Por fim, acesso negado também para os aplicativos. Então, o acesso às funções do equipamento está totalmente negado ao público. Agora vamos criar usuários. Veja que podemos criar de 1 a 100 usuários, divididos em 4 campos de 25 cada um. Sendo que, como falamos antes, o usuário pode ser pessoal ou em grupos, setores, áreas, etc. Vamos criar um usuário para um diretor, por exemplo. Ele terá acesso a todas as funções da impressora. Veja como fica. Agora vamos criar 2 grupos de usuários, laboratório e vendas. No caso do laboratório, este setor vai poder ter acesso a tudo, porém com um limite de páginas. Para ativar esta restrição, clique no campo localizado na intersecção da coluna ON com a linha Laboratório. Já o pessoal de vendas terá acesso negado à cópia e ao scanner. Lembrando
que estas são situações hipotéticas. Para este vídeo. Para ativar estas restrições, clique em Submit no final da página. Na próxima etapa, criaremos as senhas para estes usuários. Selecione a categoria User List de 1 a 25. Atenção! Para criar as senhas de acesso às contas da impressora, deve-se digitar o login de usuário do Windows. O nome da pessoa que deve ser inserido aqui para criar a senha deve ser o mesmo do usuário do Windows. Deve ser escrito do mesmo jeito que está lá. Não pode ter nada de diferente. Se, por exemplo, houver uma letra que no Windows for maiúscula, aqui também deve ser maiúscula. Para saber qual é o usuário do Windows, ele aparece nesta tela. Neste caso, Luiz está escrito com L maiúsculo, sem acento e Z no final. Esta forma de escrever Luiz deve ser a mesma a ser inserida no usuário do Security Function Lock. Uma dica: para localizar qual é o login do Windows, segure a tecla com o ícone do Windows e depois clique na letra L do teclado. Veja, aqui está o seu login. Insira o login do Windows aqui. Crie uma senha para este usuário. E selecione o nome inserido na página das restrições. Luiz, então, será um usuário. Como ele trabalha no laboratório, selecionamos Laboratório para o Luiz. Vamos colocar outro usuário que também trabalha no laboratório. Douglas. Por fim, um usuário que trabalha no setor de vendas. Diego. Novamente, para habilitar as alterações feitas nesta página, clique em Submit. Realizadas estas especificações no Security Function Lock, automaticamente, na impressora, vai aparecer a designação Público. Você se lembra que nas restrições limitamos o número de cópias do grupo de usuários do laboratório. Ficaram em 3. Mas não especificamos a periodicidade deste limite. Para isso, selecione Counter Auto Reset no quadro esquerdo. Aqui você habilita para todos os dias, para um dia específico da semana ou para um dia específico do mês. Vamos usar para todos os dias. Neste campo, eu deixo especificado a que horas do dia passa a contar o limite de cópias que determinei. Neste exemplo, todos os dias, às 9 horas, 0. Passa a contar novamente o limite determinado. Clique novamente em Submit para salvar estas alterações. Devemos ficar bem atentos para este último campo, o da periodicidade. Neste exemplo, onde especificamos para as 9 horas o horário de zerar o limite de cópias por dia, se por acaso ligarmos a impressora depois deste horário, ela só vai permitir o início de um novo ciclo de cópias às 9 horas do dia seguinte. Para contornar isto, o administrador deve zerar os limites neste campo, All Counter Reset. Veja o caso do Diego, que já teve 3 cópias feitas. Clicando em All Counter Reset e em Submit, voltando para a página Restricted Function 1 a 25, ele passa a ter acesso às 3 cópias novamente. Após o cadastro de usuários e senhas, a impressora passa a ser acessada pela função Público, onde a troca do usuário é realizada, clicando primeiro em Público e depois em Alterar utilizador. O usuário é acessado nesta tela.
Lembrando que o usuário pode ser nominal ou pertencente a um grupo. Clicando em seu usuário, na próxima tela, deve ser inserida a senha de acesso, que pode ser digitada no display ou no teclado. Dê OK. Veja, a impressora está sendo acessada por Luiz. As funções pré-determinadas para este usuário, Luiz, estarão disponíveis. Em nosso exemplo, o usuário Luiz possui restrição de cópias, no máximo 3. Como ele solicitou 5, o trabalho é bloqueado pois seu limite foi excedido. O acesso ao usuário é interrompido após 60 segundos sem uso da impressora. Ou, terminando o seu trabalho com a impressora, para sair de seu usuário, você clica em cima de seu usuário e depois em Ir para o público.